Então aqui, pessoal, a gente consegue visualizar, né, o balanço de radiação de ondas curtas, né, nesse canto esquerdo superior, e o balanço de ondas longas, né, nessa coluna aqui, né, no canto inferior esquerdo, né? E aqui no canto direito, aqui no meio, né, aqui em cima de mim, a gente tem o balanço de radiação, né, geral. O balanço de radiação seria nada mais do que o balanço de ondas curtas e o balanço de ondas longas, né? Então reparem o seguinte, eu tenho uma escala aqui, né, que vai desde aqui o mais azulzinho aqui, que está em torno de menos 100 megajoules por metro quadrado, né, e aqui o mais vermelhinho, né, em torno de 200, né? Então repare que tem essa diferença, quanto mais próximo do vermelho, indica que maior é a quantidade de energia aí, né? E aqui em cima eu tenho a passagem do ano, né? Eu tenho os meses do ano aqui em cima. Então se eu der o OK aqui, ó, repare o que acontece durante o ano, ó. A gente está aqui, vamos pensar aqui no hemisfério sul primeiro, né? A gente está em março, abril, olha só o fluxo de radiação, essa camada mais avermelhada aqui, o que acontece com ela? Ó, ela sobe aqui no meio do ano, né, que é inverno aqui no hemisfério sul, e depois, ó, setembro, outubro, novembro, verão, né, ela fica bem mais evidente aqui no hemisfério sul, né, essa camada em que o balanço de ondas curtas é maior, né. E no hemisfério norte ocorre o contrário, né, agora em janeiro, olha só o que acontece no hemisfério norte, ó. É menor, e depois no inverno, no hemisfério norte, em junho e julho é maior, né, o balanço de radiação no hemisfério norte, né. No balanço de ondas longas, né, a gente tem aqui embaixo, né, ocorre um fenômeno parecido, né. Olha só o que acontece, nessa camada azul mais clara aqui, né, que indica os maiores valores do balanço de ondas longas, né, elas se deslocam, né, para o hemisfério norte, né, no meio do ano, e para o hemisfério sul, né, no início do ano, né, no início e final do ano, né, no período de primavera-verão, né, elas têm os maiores valores aqui no hemisfério sul. Então ele acompanha, né, o balanço de ondas curtas, uma vez que o Sol é a principal fonte de energia aqui da Terra, né. Já o balanço de radiação geral, né, ele basicamente vai acompanhar, né, o balanço de ondas curtas também, né, porque se a gente reparar aqui em magnitude, né, o balanço de ondas curtas, né, ele é sempre maior do que o de ondas longas, né. O balanço de radiação nada mais é que o balanço de ondas curtas menos o balanço de ondas longas. O balanço de ondas curtas, obviamente, ele tem que ser sempre positivo, né, senão a gente não estaria aqui para contar essa história, né, para vocês, apesar de que em determinadas regiões, né, ele chega a valores bem baixos, né, e mesmo negativos aqui, né, porque a aula passada a gente falou sobre isso, né, inclinação da Terra. A gente tem momentos do ano, né, nos extremos da Terra, né, nos polos, em que a gente não recebe radiação, né, mas no planeta como um todo ele deve ser positivo. Já o balanço de ondas longas, né, a tendência é que ele seja negativo, né, uma vez que a Terra está emitindo, né, a radiação, né. Então quando você faz a somatória, o balanço tem que ser positivo, né, e está representado nessa figura aqui, ó. Então no verão, no hemisfério sul, dezembro, janeiro agora, ó, a gente tem os maiores valores de saldo de radiação, né? Vai começar agora, a primavera, olha aqui no hemisfério sul o que acontece, ó. Depois, né, essa mancha, né, de maiores valores de balanço de radiação, ela se desloca para o hemisfério norte, né, no meio do ano, que é o verão do hemisfério norte. Beleza? Então uma animação bem interessante aí, né, para que vocês possam observar como que funciona o balanço de radiação, né? Então o balanço de radiação, né, que é representado aqui pelo Q maiúsculo, nada mais é do que o balanço de ondas curtas mais o balanço de ondas longas, né, e ele representa, né, o saldo de radiação aí que a gente tem para o nosso planeta, né. Então basicamente ele representa a radiação emitida pela Terra e aquela que fica retida pela Terra, né, e essa energia que a gente fica retida aqui é a que a gente utiliza para diversos processos, né, entre eles dar essa aula, gravar essa aula e disponibilizar essa aula para vocês vão assistir essas aulas e tudo mais, tudo isso demanda energia, né, a gente usa essa energia aí proveniente do balanço de radiação, beleza? Só para citar aqui, né, uma importância, né, o aproveitamento de energia solar hoje é uma realidade, né, no nosso país. Ele tem um potencial enorme, né, para geração de energia solar, né,
E a otimização desses processos de geração de energia solar, né, basicamente se dá, né, levando em consideração o balanço de radiação, né? Então a gente consegue, né, através do balanço de radiação, ver regiões mais propícias, né, para instalação de usinas, né, de energia solar, por exemplo. Então é uma aplicação bastante razoável e bem interessante aí do balanço de radiação, né? Existem outras aplicações do balanço de radiação, né, mas nas ciências agrárias, basicamente, a gente utiliza a temperatura do ar, né, como um fator aí, né, agronômico ou técnico aí, mas eles são decorrentes da radiação solar, né, do balanço de radiação solar. Joia? Então, pessoal, espero que tenha ficado, né, um pouquinho mais claro, né, os conceitos sobre radiação solar para vocês, né? Lembrando que tem uma aula prática sobre radiação solar, que a gente apresenta os documentos, os instrumentos que a gente usa para fazer medida da radiação solar, né? E também tem, né, uma aula sobre a atmosfera, né, um vídeo sobre a atmosfera, em que a gente trabalha um pouquinho os conceitos de composição e estrutura da atmosfera, né, que tem também uma relação muito interessante com a radiação solar. Tá joia? Muito obrigado. Então, no nosso próximo encontro, a gente consegue tirar um pouquinho dessas dúvidas que vocês têm aí. Utilizem, né, as mídias sociais para fazer essas perguntas, e-mail, Instagram e tudo mais, para que a gente possa né, sair desse período, né, de ensino continuado emergencial da melhor maneira possível. Tá joia? Um grande abraço a todos e fico à disposição de vocês. Tá joia?